Eu quero ser psicólogo. Eu quero ser juíza. Eu quero ser jornalista. Eu quero ser engenheiro. Nós queremos ser médicos. Acabou? Meu sonho. Minha profissão. Desleal não, a concorrência dos grandes contra os pequenos, que está protegendo o Brasil. E aí você é muito encadenada. Todos vocês são encadenados, a gente não faz igual. Isso não é só no Itamaraty, é no mundo inteiro. Quando eu tinha 10 anos, eu precisei fazer um tratamento de saúde em Cuba. E nessa viagem, onde eu fui com a minha mãe, eu conheci um diplomata que estava no avião. E ele me passou, eu estava com medo, eu estava indo para um país diferente, era uma criança, né? A primeira vez que eu pegava avião. E ele me passou uma calma, uma coisa gostosa, me deu chocolate. E depois disso eu fiquei imaginando a diplomacia ou o diplomata como uma coisa linda, uma coisa gostosa. E no momento em que me foi perguntado o que eu queria ser quando crescesse, devia ter daí já uns 12, 13 anos, eu disse que eu queria ser diplomata. Então começou um pouco assim, como uma coisa até um pouco infantil, né? Uma coisa ingênua, mas que depois também eu acho que teve muito peso o fato de eu ter tido a experiência no exterior. Foi encantador, eu conheci uma Cuba que ainda era uma Cuba comunista e tudo era muito diferente e eu achei aquilo encantador, absolutamente mágico, né? Um lugar tão diferente do meu. Então acho que aí nasceu a sementinha da diplomacia para mim. Quando eu decidi que eu queria ser diplomata, eu fui olhar o que era preciso para ser diplomata. E a verdade é que eram coisas que me pareciam muito inacessíveis naquele momento. Eu tinha, imagina, 12, 13 anos, eu tinha que falar várias línguas, eu tinha que ter uma faculdade completa, ter terminado a faculdade, e eu achava aquilo muito longe. E não tinha ninguém próximo a mim que fosse da área, que pudesse, naquele momento, ter dito, não, é assim mesmo, você vai conseguir em algum momento. Então eu segui a minha vida. Estudei, sempre fui excelente aluna, então sempre estudei muito, sempre fui muito dedicada. Quando eu terminei os estudos do colégio, eu fui fazer a faculdade de administração de empresas e depois eu tive uma oportunidade, ganhei uma bolsa de estudo nos Estados Unidos e aí eu disse, não, agora talvez eu possa então estudar relações internacionais, aprimorar o meu inglês e aí eu terei alcançado os requisitos para poder fazer o concurso. E aí foi aí que eu fui para os Estados Unidos, tive a oportunidade de conhecer numa missa o embaixador, que era então cônsul-geral lá. Ele me permitiu fazer um estágio no consulado e isso me deu uma experiência também de ver como as coisas eram na realidade. E aí eu acabei voltando para o Brasil depois do curso, quando a bolsa terminou, e fui estudar para fazer o concurso do Rio Branco. E aí entrei no Rio Branco e aí começou efetivamente a minha carreira. O primeiro passo é você ter feito faculdade, pode ser qualquer uma, pode ser absolutamente qualquer. Design de interiores, pode ser geografia, pode ser história, pode ser administração de empresas, pode ser qualquer. Você tem que ter um curso superior, né? Depois disso, você tem que fazer as provas para entrar no Rio Branco, no Instituto Rio Branco, que é a Academia Diplomática Brasileira. Essas provas acontecem todos os anos. Então você se inscreve, uma vez que você consegue passar em todas as provas, você toma posse, torna um diplomata e começa os seus estudos dentro da Academia Diplomática. O diplomata, ele faz muitas coisas hoje em dia. É uma profissão muito rica. Acho que principalmente você representa o seu país. E aí os foros são imensos, é um número imenso de foros. Você representa o seu país bilateralmente, você representa o seu país regionalmente, você representa o seu país em foros multilateralmente, você participa de negociações de todos os tipos de matéria, né? Mas basicamente eu acho que é uma representação do país, negociação, né? Defender os interesses do Brasil lá fora, coordenação dentro do próprio Brasil. Eu acho que um dos papéis também do diplomata é auxiliar dentro do Brasil a formulação
das políticas exteriores brasileiras, que não são formuladas pelos diplomatas no Itamaraty, ela é formulada pela Presidência da República, mas o diplomata ele é convidado a dar a sua opinião, assim como outros ministérios com competência nas matérias que a gente trata também são convidados, e depois nós somos os que implementamos a política externa. Então, basicamente é isso, mas isso é muita coisa. Eu fiz a minha carreira na área econômico-comercial. Eu preferi sempre trabalhar com assuntos econômicos comerciais. E para o mundo econômico-comercial, o lugar mais importante é a Suíça, mais especificamente Genebra, onde você tem a Organização Mundial do Comércio. Então, eu fui para lá para trabalhar na missão do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio. Não te permite mais saber de tudo, é impossível. Acho que o diplomata ele é necessariamente alguém que trabalha pela paz, sempre, pelo entendimento mútuo, pela paz, por construção de pontes, como a gente diz, né? Que é para cobrir e ligar os espaços que estão separados, né? É um pouco esse o perfil. A pessoa tem que ser alguém interessado pelo outro, interessado pela diversidade, interessado pela diferença, mas não a diferença como marcar a diferença, mas de buscar as coincidências na diferença, né? E respeitar as diferenças. Basicamente, eu acho que o perfil do diplomata é muito isso, é alguém que se interessa pelo outro, que trabalha pela paz, que tem uma genuína vontade de mudar as coisas para um mundo melhor, né? Essa é a alma, né, do profissional da diplomacia. E alguém que é disposto a conhecer novas pessoas, a estar sempre aberto a fazer novos contatos, a conversar, a entender, se colocar no lugar do outro. Acho que é um pouco isso. Realmente, contrapartida, por determinar, quebram acordos com outros ministérios. Olha, a gente sai da cidade, mas a cidade não sai da gente. A gente continua sendo a mesma pessoa. Eu acho que o diplomata, ele é um pouco... ele veste uma máscara que nós aprendemos que é importante vestir, né? Uma máscara de negociador, uma máscara de representante do Brasil, mas por trás dessa máscara continua existindo uma pessoa, aquela mesma pessoa que se formou, que estudou em Taubaté, que tem a família toda em Taubaté, e isso não sai de você, pelo contrário, eu adoro voltar para Taubaté, não passo muito tempo aqui, geralmente a família se encontra em algum outro lugar, em Santo Antônio do Pinhal, ou em São Paulo, a gente vai tentando se encontrar em diferentes lugares, mas assim, eu tenho muito orgulho de ter vindo de onde eu vim, e eu acho que a gente só chega onde chega porque vem de onde vem. Então, não me descolo de jeito nenhum do meu passado. E eu acho que se eu não tivesse... Eu acho que todos os diplomatas vêm de algum lugar. E isso é muito importante, que seja de lugares cada vez mais diversos. Porque aí sim a gente está representando a população brasileira, né? Porque sair de um pequeno grupo, de uma pequena região do país, hoje não é necessariamente representar o povo brasileiro na sua integridade, né? Então eu acho interessante, eu trago a visão de um mundo de alguém que cresceu numa cidade pequena, com pais que batalharam muito pelos estudos dos filhos, que tudo que conseguiu foi porque batalhou, e eu trago isso no meu dia a dia. Eu não vou para uma negociação sem estudar, sem ler, sem me informar, sem respeitar quem está do outro lado. Eu acho que isso tudo forma você. Então você sai, mas o lugar de onde você vem não sai de você, graças a Deus, né?